noite, irmãos. Mais uma vez, um momento agradável, né? Esse é um dos melhores lugares onde nós poderíamos estar nessa noite, né? Depois de um dia de descanso, né? Após uma semana de trabalho, hoje nós estamos pela segunda vez na casa do Senhor. E aqui é um lugar onde nós nos encontramos com nossos irmãos, né? Onde a gente mata a saudade, onde a gente conversa, onde nós juntos consertamos porta de freezer, né, Adelson? Então, a igreja é isso, né? Igreja é comunhão, igreja é os irmãos estar sempre presentes uns com os outros, né? Então eu sou muito grato, agradeço a Deus por essa igreja, agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui novamente falando desse Deus tão maravilhoso ao qual nós temos servido. Ele tem cuidado de cada um de nós, né? Às vezes nós passamos por algumas dificuldades, mas Deus nunca nos deixou e nem irá deixar. Isso é uma promessa dele, e a promessa de Deus ela será cumprida sobre a vida de cada um daqueles que são teus filhos, né? Que estão aqui adorando ao Senhor. Antes de nós darmos início, vou orar mais uma vez, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ajude, né? Que realmente nós possamos sair daqui diferente da maneira ao qual nós chegamos, né? Por mais simples que seja a pessoa que esteja aqui na frente, né? Mas a palavra de Deus ela é a mesma, né? A palavra de Deus ela é penetrante, né? Ela é como uma espada de dois gumes sobre as nossas vidas, né? E que a gente realmente possa estar sempre colocando isso em primeiro lugar. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, eu sou grato ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá mais uma vez, ó Deus, de poder estar na tua casa, Pai, junto com nossos irmãos, ó Deus, aonde nós iremos, ó Deus, estudar a tua palavra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a nós poder entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da tua palavra, que é a Bíblia, Deus. Faça assim com cada um de nós, ó Deus, nos abençoando e abrindo nossos entendimentos, Deus, para a tua palavra. Esse é o meu pedido ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu irei falar um pouquinho com os irmãos sobre um livro que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, né? Eu gosto muito da escritura. Toda a escritura ela é proveitosa de capa a capa, né? Mas tem uma pessoa a qual trabalhou duramente no Evangelho e sempre colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, não olhando para a circunstância daquilo que estava acontecendo sobre a sua vida. Esse homem se chama Paulo, né? E então, em Colossenses 3, Paulo exorta os cristãos a abandonarem o pecado do passado e se concentrarem nas coisas do alto. Esse é uma abertura de Paulo em Colossenses, no capítulo 3. Ele está nos orientando a cada um de nós deixarmos, né, abandonarem o pecado, aquele que ficou para trás, ficou, e que o nosso objetivo agora, como filhos de Deus, é olhar para o alto. Nós, como cristãos, nós temos por obrigação e um dever de que os nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo aquilo que vem sobre nós, seja para glorificar a Deus.
Isso só vai acontecer quando realmente nós tivermos o nosso coração preparado, conectado com as coisas do alto, né? Com as coisas celestiais, onde Deus está sentado no trono e à sua direita está o seu Filho Jesus Cristo, ao qual Ele viveu nesse mundo. Estamos aqui pela sua graça, pela sua misericórdia, por ter morrido na cruz, e hoje nós entendemos isso e aceitar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e sabendo que um dia nós estaremos juntos, face a face com Ele, lá no céu. Por isso que Paulo começa nos exortando, né, sobre isso, né, para a gente não ficar olhando trazendo em nossas mentes a coisa do passado. O que passou, passou. O nosso objetivo agora, como filhos, né, de Deus, é ter esse compromisso com Ele, e estar olhando para o alto, né? Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6,33, né, ele nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então Deus, Ele nos deixa um manual de regras para cada um de nós, mas esse manual de regras, que é a Bíblia, para nós, ela só vai ter serventia e valor se realmente nós procurarmos seguirmos ela de passo a passo. Por isso, às vezes, a igreja está sempre falando, e o pastor sempre convocando as pessoas a lerem a palavra de Deus, a lerem a Bíblia, fazer seus devocionais, ter seu momento de oração a só, orar um pelos outros. Isso faz com que a igreja cresça. Quando eu falo da igreja, estou falando de nós, que nós iremos crescer para a glória de Deus. Não há outra forma a qual nós poderemos ser pessoas grandes na presença do Senhor, se nós, em primeiro lugar, não colocarmos no seu reino as coisas dele, as coisas de Deus. Ele mesmo diz, né? E as demais coisas ele irá acrescentar. Mas isso ele irá acrescentar não no meu tempo, nem no tempo de cada um de vocês aí, às vezes, deseja que aconteça. Mas saiba, tudo que Deus promete, Ele irá cumprir para cada um de nós. Porque Deus não é um Deus de mentira. Deus é um Deus justo, um Deus correto. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que ama cada um de nós, mesmo com as nossas falhas, né? Porque não é porque nós somos evangélicos, estamos aqui na casa do Senhor, que nós não pecamos, nós falhamos também, né? Mas só que nós temos um advogado para nos defender, né? Mas uma coisa também que é muito importante nós se inteirar na vida do cristão, não é porque nós temos um advogado que vai nos defender após os nossos erros, e nós vamos andar fora do caminho do Senhor. Isso desagrada a Deus, né? Então a gente tem que procurar sempre estar firme, né? E meditando nas palavras do Senhor, orando sempre uns pelos outros, né? Isso é muito bom. E também ele nos ensina a forma correta de adorar e dar conselho até às famílias, né? No capítulo, no versículo o ensinamento de Colossenses 13, o primeiro é abandonar o pecado do passado, né? Como nós acabamos de ler. O segundo é, nós precisamos se revestir-se do comportamento de Jesus Cristo. Isso que nós precisamos. Precisamos estar sempre revestidos, né, daquilo que é bom. E aquilo que é bom para nós é a presença de Jesus. Outro ensinamento que ele nos deixa: ser misericordioso um com os outros, né? Nós precisamos, como irmãos em Cristo Jesus, estar olhando uns pelos outros. Nós precisamos ser pessoas misericordiosas. Nós precisamos adorar, mas adorar corretamente, né? Não adorar só de palavra, mas adorar de coração mesmo. E outra coisa muito importante: fazer tudo que se fizer de todo o
oração. Dentro da igreja, a importância de vir aqui na frente e ler a palavra de Deus e comentar sobre a palavra de Deus, para Deus tem o mesmo valor que na sexta-feira aqueles que vêm fazer a limpeza da igreja. Aquele que está passando com lustramóvel, aquele que está lavando o banheiro, aquele que está desinfetando o chão, limpando os bancos. Para Deus é o mesmo valor, desde que você esteja fazendo de coração. Não como para os homens, mas fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. E outra orientação muito importante nós devemos ser esforçados, honestos e pessoas confiáveis em todas as adversidades. Eu estava estudando sobre isso e me veio na mente a responsabilidade nossa como cristão no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Nós não podemos ser pessoas iguais àquelas pessoas que não conhecem Jesus. Nós temos que ser um espelho para essas pessoas no nosso trabalho, porque só assim nós iremos conseguir fazer com que eles um dia venham conhecer a Jesus como nós viemos a conhecer. Então é muito importante tudo aquilo que nós iremos fazer, né? Nós devemos ser pessoas honestas, tudo que você falar, você deve cumprir, você deve tomar cuidado com as suas palavras, né? E outra coisa muito importante, ajudar os outros, mesmo que não sejam amados ou pessoas atraentes a nós, né? Isso é o que Paulo ele nos ensina no que nós iremos ler. Às vezes nós queremos ser bons, queremos ajudar aquelas pessoas a qual são pessoas mais chegadas a nós, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ajudar aqueles que estão necessitados, seja qual for. E o último, que eu acho que é bem fácil para todo mundo, amar mesmo quando é rejeitado. Olha aí. Olha o que a palavra de Deus ela nos ensina. Nós devemos amar mesmo quando nós formos rejeitados por qualquer outra pessoa, né? Então isso é muito importante da gente poder entender, é importante para a nossa vida. A gente não pode só amar aqueles que estão conosco, ao nosso lado todo dia. Nós temos que amar mesmo aquelas pessoas que às vezes falam mal da nossa imagem, que às vezes degridem o nosso nome, mas são essas as pessoas a qual Deus ele quer que você ame. Porque eu amar a Lourdes é fácil, né? Porque eu convivo com ela, eu amo ela me ama, a qual nós estamos juntos há muitos anos, mas eu quero que você entenda que o amor que ele está falando aqui é amar aquela pessoa que talvez você não vai muito da cara dela, né? Essa pessoa é a qual Deus está mandando que você o ame, né? Amém? Então, Colossenses 3, existem algumas regras para um viver santo, né? Nós não podemos falar que somos evangélicos e querer viver uma vida sem regra, viver do jeito que queira, né? Existe um ditado que diz, né? Nós não podemos viver uma vida tipo Zeca Pagodinho, né? Que todo mundo conhece a história de Zeca Pagodinho, qual que é. Nós somos pessoas diferentes dessas pessoas do mundo. Então, Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Vamos dar uma paradinha aqui para nós podermos entender que
A palavra de Deus está nos dizendo, quando Ele diz para nós que nós precisamos buscar as coisas de cima e não as coisas da terra, porque as coisas da terra são tudo que é coisas passageiras. Um dia nós iremos deixar, mas o que nós precisamos buscar é as coisas do alto, as coisas celestiais, aonde nem a traça, nem o ferrugem pode chegar até lá e consumir. Tudo que está aqui nós iremos um dia deixar, tudo isso aqui que nós vemos que um dia vai se acabar. E quando ele diz, pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, ele está dizendo que a sua vida ela está guardada, ela está, o seu nome está escrito no livro da vida, lá no trono com o Pai, né? Como pessoas, para poder os irmãos entenderem o que ele está falando de oculto, de guardado, tá? Essas coisas. Ninguém guarda aquilo que não tem valor. Nós só guardamos aquilo que tem valor. Por exemplo, você não vai guardar uma espiga de milho, que você sabe que daqui a uns dias ela vai estar estragada. Você vai guardar o quê? Uma barra de ouro, né? E você sabe que no futuro aquilo vai render algo para você. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que a nossa vida está oculta com Cristo. Isso significa que o nosso nome está escrito no livro da vida. E o dia que nós dermos o último respiro, isso aqui é matéria, vai ficar, mas a nossa alma vai subir e nós encontraremos com o Pai lá nos céus. Amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Olha que bom nós saber que nós iremos nos encontrar com o Pai em glória. Pois fazer morrer a vossa natureza terrível. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, né? Como que nós podemos fazer isso? Fazer morrer a nossa natureza terrena. O que é a nossa natureza terrena? É a prostituição, a impureza, a paixão vil, desejo, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nós precisamos estar atentos sobre o nosso caminhar, sobre aquilo que nós fazemos. Por isso que a importância de nós estarmos conectados com a palavra de Deus, estar conectados com Deus, que só assim nós vamos estar livres, né, dessas coisas que desagradam a Deus. E essas coisas só acontecem com as pessoas, com os filhos da desobediência, né? E a partir do momento que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não pode ser um filho da desobediência, você tem que ser um filho da obediência para com Deus. Você tem que viver não para você, mas viver para Cristo. A própria palavra de Deus nos diz, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em nós. A razão de nós estarmos aqui é porque Cristo vive em nós, foi Ele que nos trouxe aqui. 7. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por ela. Então, a oportunidade de conhecer a Jesus e fazer uma transformação na sua vida é de todos, porque nós também éramos, né? Nós éramos do passado, né? Mas hoje a nossa vida não é mais do passado. Porém, abandonai também todas essas coisas que Deus pede para que a gente abandone. A partir do momento que você se torna um filho de Deus, você tem que abandonar a ira, a cólera, a malícia, a maledicência,
as palavras torpes da vossa boca. Nós temos que estar atentos sobre isso, porque a gente tem que pensar bem sobre aquilo que a gente vai falar, porque depois que a palavra saiu, ela não tem mais como se corrigir. Então nós, como cristãos, como os filhos de Deus, nós temos que ser pessoas diferentes. Nós temos que da nossa boca sair coisas que elogiam a Cristo e faz com que o nome de Cristo seja cada vez mais exaltado, que pessoas possam crer naquele Deus ao qual nós estamos servindo e falando. Para isso nós precisamos de muitas coisas. Não imitais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos, né? Então esse tipo de coisa de mau pensamento, de coisas que não agradam a Deus, isso aí já ficou no passado, já é o passado. Agora nós somos revestidos pelo sangue de Jesus. Então não tem por que nós vivermos na mentira, né? Porque o velho, nós já matamos aquele velho homem através do momento em que cada um de nós confessamos o Senhor como o dono da nossa vida, como o Senhor da nossa vida. E vos revestisse de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Isso é o que nós precisamos ter em nossa mente, que nós devemos nos revestir, nós devemos ter conhecimento de quem? Daquele que nos criou. Quem nos criou? Deus que nos criou, né? Então que a nossa vida ela possa ser uma vida que realmente reflita em Deus e agrade as coisas de Deus. Nós não podemos falar que nós somos evangélicos, filhos de Deus e satisfazer às vezes um amigo que trabalha conosco, procurando incentivar ele as coisas do mundo. Não, nós temos que ser diferentes. Nós somos o sal da terra. Nós não podemos ser igual às pessoas deste mundo, porque nós somos a imagem daquele que nos criou. Nós temos uma responsabilidade muito grande como os filhos de Deus. A partir do momento em que você recebeu o Senhor Jesus, você com o seu coração creu e com sua boca você confessou que Jesus Cristo é o Senhor, você tem um compromisso muito grande, porque a sua imagem é a imagem daquele que os criou. Quem os criou foi Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós. E no 11 ele diz: aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como os eleitos de Deus, santos, amados, revestidos de compaixão, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Isso é o que Deus espera de cada um de nós a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas para Ele. Nós temos que ser pessoas diferentes. No nosso coração e na nossa mente tem que ter essas qualidades. Se você tiver essas qualidades, você vai entender o versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, a importância do perdão sobre a vida do cristão. Não tem como você falar assim. Eu já conversei com pessoas que já me disseram: eu não estou na igreja por tal pessoa, eu não vou na igreja mais por causa daquela pessoa, porque falou isso. Aí a minha resposta a ele foi: nós não devemos ir à igreja por causa das pessoas. Pelo menos eu vou na igreja por causa daquele que me tirou das trevas, que foi Jesus. Então tem pessoas que ainda costumam carregar essas coisas em suas mentes, né? Coisas que não agradam a Deus. E se Deus nos perdoou,
Esse sendo um Deus santo, um Deus que nunca fez nada de mal a ninguém, enquanto o seu Filho aqui na terra andou por todos os lugares, né? Nunca cometeu um pecado e só fez o bem. Se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Né? Então a gente precisa ter isso na nossa mente. Acima de tudo isso, porém, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Nós só vamos conseguir amar o nosso próximo, nós só vamos conseguir perdoar as pessoas quando nós estivermos com nossos corações cheios de amor. O amor é muito importante para cada um de nós. O amor faz com que quebrante os nossos corações, né? E se você não tiver amor dentro de ti, provavelmente para você perdoar uma pessoa vai ser muito difícil, né? Mesmo, como eu falei, Cristo perdoando a todos nós. Quem é nós para perdoar o nosso irmão? Mas para isso, se você estiver distante de Deus, distante da palavra de Deus, se você não tiver o seu coração cheio de amor, isso vai se tornar um pouco mais difícil para cada um de nós. O 15 nos diz: e a paz de Deus, para a qual foste chamado em um só corpo, domine em vosso coração e seres agradecidos. É isso que nós precisamos fazer como filhos de Deus, né? Nós devemos ser agradecidos a Ele a todo momento, né? Que só assim a paz de Deus vai estar conosco e vai fazer com que nós possamos ser agradecidos a Ele, porque Deus, Ele gosta de pessoas que realmente vivam na paz, né? Deus não gosta de crente que fica murmurando, às vezes reclamando daquilo que faz. Então nós precisamos ter um domínio sobre o nosso coração, né? E ser sempre agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. É isso que nós precisamos fazer com a igreja, com nossos corações, nossas mentes. Nós precisamos estar cheia disso que Deus nos pede, né? Que a gente realmente possa estar sempre com nossos pensamentos na palavra de Deus, sempre que a gente possa estar cantando louvores ao Senhor, em gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, irmãos, tudo que nós formos fazer, nós devemos procurar sempre fazer o melhor. Nada que você vai fazer, faça só por obrigação para agradar o seu chefe ou agradar o pastor da sua igreja. Não, faça com amor, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor Jesus, seja qual for a atividade ao qual você foi designado, né? Como o pastor falou, nós temos na sexta-feira o momento da limpeza da igreja. É um momento agradável para mim, eu me sinto tão bem quando está falando da palavra de Deus, como vim aqui lavar o banheiro, né? Então, se você tem isso em mente, se o seu coração está cheio dessas coisas, Deus se agrada disso, porque a igreja, ela não é minha, a igreja não é sua, a igreja ela é de Cristo, e ela tem que ser cuidada por nós, né? Nós temos que dar o melhor para a nossa igreja. Nossa igreja ela tem que ter uma boa apresentação. Ninguém vai querer vir aqui nos visitar se vir aqui à frente está tudo sujo, se for no banheiro, não tem condições de usar o banheiro, se você está com uma calça clara aqui, quando chegar em casa tem que lavar.
Não é isso? Para isso, quando nós estamos aqui na sexta-feira, é um momento muito bom. É um momento ao qual nós trabalhamos juntos, nós conversamos, nós damos risada, no fim nós terminamos orando, agradecendo a Deus. Tem um dia que, após a limpeza, a gente não agradece a Deus pela semana de trabalho, pelo momento, pela comunhão com os irmãos. Isso é muito bom, isso é o que Deus espera de cada um de nós. Isso é o que Deus espera da sua igreja. Servir a Deus não é tão difícil como muitas pessoas pensam. É porque às vezes a pessoa quer servir a Deus, mas ele quer fazer não a vontade de Deus, e sim a sua própria vontade. E essas duas coisas elas não podem caminhar juntas, né? Ou você realmente é de Cristo e faz a vontade de Deus e anda em seus caminhos, ou você não é de Cristo, né? Então nós temos que entender isso, né? Que em primeiro lugar, como eu disse, está no livro de Mateus, nós devemos buscar o reino de Deus. Por isso que Paulo começa Deus exortando, né? Busque em primeiro lugar as coisas do alto, as coisas celestiais, que ele está dizendo, né? Porque as demais coisas ele irá acrescentar. E até que o Senhor tem sido bondoso para cada um de nós, né? Deus tem nos ajudado, Deus tem nos dado sabedoria, cada um de nós, eu creio que estamos crescendo degrau a degrau, através da palavra de Deus, através do seu ensinamento. Então a igreja é nada mais do que isso, né? A gente está junto em comunhão, que a gente possa realmente amar uns aos outros, que nós possamos realmente saber no momento exato da dificuldade, um dos outros irmãos estar atento sobre isso. Se for o caso de perdoar, não devemos perdoar sim, porque é Deus que manda, né? Ele já deu o primeiro pontapé, foi Ele quem nos perdoou, não é isso? Então, que realmente a nossa vida possa ser uma vida onde o nome de Deus, né, o nome do Pai, possa ser glorificado onde nós estivermos, tanto aqui na igreja, como no nosso trabalho. Nós temos que ter prudência e sabedoria sobre aquilo que nós vamos falar uns aos outros, principalmente as pessoas que ainda não são do Senhor, porque essas pessoas estão de olho em nós, né? Qualquer vacilada que você der, a primeira coisa que ele vai dizer é você não é crente, porque isso está acontecendo com você. Mas não é porque nós somos crentes que nós também não pecamos. Às vezes nós pecamos sim, mas só que nós somos pecadores arrependidos, né? Diferente daquelas pessoas que pecam, mas nem lembram que existe um Deus para pedir perdão. Amém? E aproveitando a oportunidade, eu pedi para o irmão Sassá, o pessoal do louvor, a Gabi que tem o pessoal do louvor vai cantar aqui, Sassá? Ou todos nós cantando daí? Não, a gente canta porque não ensaiou. Não ensaiou, Sassá? Então nós vamos, eu espero que a palavra de Deus possa ter tocado no coração de cada um, que a mensagem, por mais simples que seja, ela sempre nos exalta a Cristo, ele nos leva a Cristo, né? E essa noite possa ser uma noite onde nós entendemos, né, o dever que nós temos como cristão e aquilo que nós devemos fazer e não devemos fazer. Nós só fazemos aquilo que não agrada a Deus se nós deixarmos a Bíblia, deixar as coisas de Deus em segundo plano. Aí o inimigo passa a tomar conta de você. Mas quando você está ligado, você está fazendo as suas meditações, você tem seu momento de oração, não há brecha para o inimigo colocar coisas más na sua cabeça. Então nós vamos terminar a palavra de Deus nessa noite com um louvor. Enquanto nós vamos louvar, você pode orar e agradecer a Deus por tudo. E aquele que souber pode acompanhar o irmão Sassai. O canto que nós vamos cantar é Seja Agradecido. Nós devemos ser agradecidos por tudo, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso sobre cada um de nós.
Irmãos, versículo 23 diz: e tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor a quem servis. Amém? Amém.